Ei pessoal, bom dia! Cá estamos de volta à caminhada em direção ao metrô, aproveitando essa manhã que tá um pouquinho de sol hoje, né? E vamos gravar nosso podcast. No último episódio 10, que foi o 11º, né? Eu meio que tateei várias coisas, né? Eu não peguei um assunto e segui para adiante. Eu comecei falando da chuva, aí do planejamento que se faz nas aventuras de RPG. Aí depois eu mudei um pouco para uma questão do tempo que se tem para se dedicar, e depois eu falei um pouco de como era antigamente em comparação com hoje. Falei das expectativas, falei desse mundo que a gente vive hoje, onde o entretenimento é uma coisa, vamos dizer assim, tão mais presente, né? Todo mundo quer nos distrair, vocês já perceberam? Todo mundo quer nos distrair. E aí o RPG concorre contra isso tudo. O RPG tem que dar conta de satisfazer todas as promessas, realizadas ou não, de todas as outras mídias, no tocante ao entretenimento, à diversão, à realização, ao prazer mesmo, né? De se estar junto, de se dedicar um tempo e tudo mais. E como que a falta do ócio evita, né, que a gente consiga digerir a nossa própria experiência de vida. A gente vai simplesmente passando pelos momentos e pelas coisas, ou os momentos e as coisas vão passando por nós, né? Eu falei um pouco dessas tão amplas áreas, vamos dizer assim, né? Isso é uma característica dos nossos tempos também. A gente não tem mais foco. É dificílimo você ter foco hoje em dia, né? A gente se espalha, a gente se esparrama. A própria mudança tecnológica faz com que nós sejamos pessoas múltiplas. Nós tentemos ser cada vez mais múltiplos, cada vez mais eficientes em tantos e tantos e tantos campos diferentes, não é? E a gente, vamos dizer assim, a gente está fadado a fracassar nisso, porque o ser humano, ele tende a se especializar numa coisa que ele faz muito bem. Tende a haver uma coisa que a gente faz muito bem, algumas nas quais nós somos relativamente bons, né? E na vasta maioria dos trem, a gente é de medíocre para menos. A gente é ruim. A gente pode até fazer, mas faz muito mal. E para todo o restante da realidade, a gente não tem nem conhecimento a respeito de como que faz a vasta maioria das coisas, né? Então, eu já sei o que eu vou falar hoje com vocês. Já sei do que eu vou falar. Vou falar das minhas tentativas de criar um cenário de RPG, um mundo de RPG, um sistema de RPG, umas coisas nesse sentido. Vou falar disso, né? Um preâmbulo aí de 3 minutos ou 4 já tá bacana assim para poder inserir esse assunto de uma maneira coerente e coesa. Bom, eu comecei a jogar RPG em 95, né? 1995. Lá se vão 30 anos, praticamente. E comecei com o First Quest, material introdutório para o AD&D. E caiu nas minhas mãos, um cenário maravilhoso chamado Carameicos Terra de Aventuras, né? Esse cenário, ele tem assim algumas peculiaridades que são maravilhosas, né? Em alguns sentidos bem evidentes. Primeiro de tudo, ao contrário de muitos e muitos outros cenários de aventuras, de RPG, o Carameicos não tem aquele grupo poderosíssimo que resolve tudo, sabe? Os problemas estão lá para serem resolvidos, mas não tem um herói típico do cenário, não tem um Drizzt,
perambulando por ali, por aqui. Não tem um Elminster, não tem essa galera super poderosa que chega, banca o desafio e resolve. Não. O que tem é um mundo antigo, com um centro de poder relativamente novo e muitos problemas ancestrais ou derivados de relações ancestrais com os quais o mundo hoje em dia ainda tem que se digladiar, ainda tem que se resolver, ainda tem que se haver e se encontrar. E é nesse contexto que os personagens são inseridos. Um mundo desafiador, não necessariamente superpoderoso, que não possui esses baluartes, essas referências, esses heróis que serão heróis no lugar dos heróis, vamos dizer assim, os personagens no caso, né? E esse cenário, por essa particularidade, ele me fisgou, porque havia uma evidência de que os personagens eram necessários. Então os personagens jogadores, a chegada dos personagens jogadores, ainda que de primeiro nível, em determinados lugares, fazia diferença, sabe? Não muita, né? Não é que chegou e resolveu, mas a perspectiva mudava com a presença dos personagens jogadores. Então, quando eu comparei esse cenário com os outros, com Ravenloft, com Forgotten, com Greyhawk, com Dark Sun e alguns outros que eu li, né? Eu percebi que o Carameicos era muito mais interessante, porque o iniciante tinha como fazer a diferença. E aquilo, a partir daquele sentimento, ele tinha como perceber que a evolução dentro do jogo faria com que ele fizesse ainda mais diferença. Então essa foi a primeira coisa que eu peguei para colocar no mundo de jogo meu próprio. Foi criar um mundo de aventuras onde os personagens fizessem a diferença. Não quer ser o herói de ninguém? Não tem problema, você não precisa ser o herói de ninguém. Não quer ser o vilão de ninguém? Não tem problema, você não tem que ser o vilão de ninguém. Mas a sua presença, ela é notória, ela é significativa. Não porque você seja melhor, não porque você seja intrépido, não porque esteja um roteiro em que as coisas tendem a acontecer de determinada forma. Não. Simplesmente porque o mundo que eu imaginei e comecei a escrever é um acumulado de problemas, mesmo problemas que ninguém nunca resolveu e que prosperaram na ausência desses resolvedores de problemas, vamos dizer assim. Então, quando um personagem se propunha a se aventurar no meu cenário, ele era uma pessoa que, quisesse ele ou não, tivesse ele a intenção ou não, estava se propondo a resolver um problema. E aí, nessa hora, as pessoas em volta viam ali naquela ação, naquela presença daqueles personagens, esperança, algum motivo para se alegrar. Não porque os personagens os estivessem ajudando, às vezes, em princípio, estariam até atrapalhando, mas estariam trazendo algum tipo de mudança, algum tipo de agito, vamos dizer assim, sabe? Isso era uma faceta que até hoje aqui no mundo real a gente percebe. Quando você é uma pessoa que mora numa capital e vive numa capital e você vai a trabalho para o interior, o olhar das pessoas sobre você é diferente. Quando você chega num cantão, naquelas cidades que ainda há no Brasil, que meio que a rua acaba nelas, vamos dizer assim, né? A estrada vai até lá e de lá você volta, porque pra frente não tem mais nada. Quando você se direciona para esses lugares, você percebe essa reação nas pessoas. O fato de você chegar, quem quer que você seja, quaisquer que sejam suas intenções, causa boa impressão nas pessoas, causa um bom impacto.
porque esses lugares, né, e a vida nesses lugares tende a ser um fim de linha, tende a não possuir perspectivas de mudança, de melhora, de novidade, de nada. E isso, pensa, é o Brasil no século XXI. Imagina um mundo pensado de fantasia e tudo, mas enfim, um mundo pensado de uma perspectiva medieval, né? Seja o medieval europeu, seja o medieval africano, seja o medieval asiático ou das Américas, né? Porque todos esses continentes têm civilizações que passaram por um período que dá para se chamar de medieval, né? Um período de apagamento da cultura, do progresso anterior, um mergulho numa relativa insegurança de vida mesmo, insegurança civil, insegurança jurídica, insegurança de fé, insegurança de tudo, né? E às vezes, por esse mundo indicar essa ancestralidade mais organizada, né? Às vezes insufla-se nas pessoas essa esperança de que o mundo já foi melhor e ele poderá voltar a ser melhor, né? Então esse era um sentimento que eu queria que houvesse nas aventuras no meu cenário, no meu mundo. E há, né? E está presente esse sentimento. E eu comecei a escrever essas aventuras e o meu cenário porque muito cedo na minha vida de RPGista eu me deparei com um determinado dilema. Foi uma aventura que eu não lembro se a mestra comprou ou se ela planejou dessa forma. Mas o que aconteceu? A gente chegou, os personagens, já a nível ali 4 ou 5, chegaram a um vilarejo e havia um problema, porque tinha uma situação que, quando era de noite, essas feras saíam das selvas em volta e atacavam as pessoas do vilarejo. E a gente se posicionou para defender o vilarejo, organizou uma emboscada, aquela coisa toda, né? Tração estratégia. E aí, quando irrompeu o combate e os personagens começaram a atacar, né, essas feras, o que aconteceu? A gente conseguiu matar uma dessas feras. E aí, quando aquela criatura tombou, ela saiu da forma bestial em que ela se encontrava e se tornou uma pessoa. Ali eu tive um problema, porque meu personagem não esperava estar matando pessoas, né? Tipo camponeses inocentes, vamos chamar assim. Ele esperava estar atacando feras que estavam atacando pessoas inocentes. No fim das contas, era todo mundo pessoa inocente. Só que isso, no motor do AD&D, vamos dizer assim, um sistema de regras no qual os personagens ganhavam ponto de experiência derrotando monstros, e derrotar 95% das vezes era matar, eliminar e tudo mais. Isso meio que passou batido pra galera, porque a galera queria saber de vencer na aventura, né? Então o pessoal queria o objetivo, queria os pontos de experiência, queria o tesouro e etc e tal. Então cada um ligou seu moedorzinho de carne e caiu matando para dentro das feras quem quer que elas fossem. E aquilo eu fiquei assim, mas isso não precisa ser feito assim. A gente pode conter, a gente pode, né, não matar. Resumidamente, não matar, né? E o meu personagem foi o voto vencido naquele episódio. Eu, enquanto jogador, e o meu personagem, nós somos votos vencidos. E isso é o Eccleston de 16 anos de idade, né? Ainda um adolescente muito impressionável, né? Ainda um rapaz, ainda um jovem. E aquilo eu pensei assim, por que eu preciso, de fato, jogar um jogo onde tudo se resolve no tapa, quando eu sei que até mesmo na Idade Média, nada que foi tentado ser resolvido no tapa
foi de fato resolvido. Quando eu sei que no mundo real não é assim. Quando eu sei que isso não vai mudar nada, né? Para que eu vou interpretar um personagem que queira ser mais do que uma planilha de combate num mundo onde o que todo mundo quer fazer, no mundo e num jogo, né? Onde o que todo mundo quer fazer é estapear seus problemas, né? É isso, vou resolver no tapa. Eu vou estapear meus boletos daqui pra frente, até que eles se paguem. Ah, se tivesse a chance de dar certo. Pois é, e aquela aventura me marcou nesse sentido. Porque não é que eu queira um jogo onde não houvesse combates. Queria que houvesse combates, pomba. O personagem era bom no combate. Mas eu queria também ver alternativas a isso, né? Alternativas. Eu queria ver maneiras, concepções, possibilidades, facetas. E aí eu vi que o próprio Karameikos, ele tinha um pouco disso. Ele informava situações nas quais o diálogo era necessário. E nas próprias aventuras prontas que tinha para Karameikos, havia situações em que os problemas não se resolveriam com violência. Então eu percebi que aquela semente não era só na minha imaginação que ela tinha sido plantada, ela também estava presente em outras imaginações, até em produtos oficiais. E aí nisso, daquela experiência, eu tratei de criar um mundo de jogo, vamos dizer assim, que atinente, né? Que desse suporte a essa condição. Então eu tratei de pensar um cenário onde houvesse conflitos, onde houvesse a necessidade de pessoas aptas e propensas a resolver esses conflitos, mas que também houvesse nesse cenário uma margem grande para o diálogo, né? Só que aí, cara, quando você começa a pensar isso dentro do AD&D, ou da terceira edição, ou da quarta edição, ou da quinta edição, e talvez até dessa próxima sexta edição, você entra num dilema. Você entra num dilema. Não é bem num dilema, você entra num beco sem saída. Porque os monstros são colocados, definidos, estritamente como oponentes. Se você pensar orc, goblin, kobold, trolls, etc., eles não são pensados como civilizações. Eles não são pensados como povos, realmente. Eles são basicamente um bicho que você joga no caminho dos personagens para poder, como é que fala? Para poder fornecer o XP, para ter o pretexto do combate. Isso é o pensamento do AD&D, né? Para ter o pretexto do combate, para ter o pretexto da violência, para você poder matar um monstro, quem liga, né? E aí você realiza o combate, você derrota o monstro e você pega o tesouro e você ganha seu XP, né? E se você for pensar um mundo de campanha, um cenário de jogo onde você genuinamente tem a possibilidade de resolver conflitos pelo diálogo, você não pode ter uma construção desse tipo. Você não pode ter uma criatura que é, vamos dizer assim, a encarnação do mal, que está lá para ser assassinada, entende? Isso pode acontecer uma vez ou outra, beleza, mas se você está genuinamente se propondo a criar uma parada onde o diálogo prevalece, onde nem tudo é guerra, onde nem tudo é golpe de espada e relâmpago na cabeça e fireball nos corredores, então você tem que criar um conceito onde orcs, goblins, kobolds, trolls e congêneres têm direito de existir mesmo, né? Tipo, tanto quanto os humanos, tanto quanto os elfos, tanto quanto os anões, os halflings, os gnomos ou quem quer que seja. E isso foi uma revolução dentro da minha cabeça.
foi, tipo, explodiu assim, abriu toda uma seção nova dentro do meu cérebro, sabe? Os neurônios realmente reconectaram-se de maneira frenética para poder ensejar um espaço de raciocínio imaginativo que levaria à criação de um mundo, ao começo, né, da criação de um cenário de jogo onde isso fosse possível. E por que eu tive de criar e estou criando até hoje? Porque não existia na época e me parece que hoje em dia também não existe. Não existe o cenário onde corriqueiramente os personagens entram no vilarejo de kobolds, vendem alguns itens mundanos, por exemplo, ou mágicos, compram alguns itens mágicos ou mundanos, conversam com os indivíduos daquela comunidade, daquela cidade, daquele lugar, daquele reino, daquele clã, daquela tribo, daquele sei lá o que, né? E saem dali com alguma informação proveitosa que eles poderão compartilhar de volta nos seus povoados. Que pode ser outro povoado kobold, se os aventureiros fossem kobolds. Que pode ser bando de orcs. Que pode ser sei lá, uma cidadela élfica, uma cidadela halfling, gnome, sei lá. Entende? Não seria relevante, não importaria. Você poderia ter um grupo com um elfo, um orc, um goblin, um tasloi e um meio dragão, por exemplo, né? E esse grupo seria formado por aventureiros que estariam propensos a resolver determinadas coisas que fossem do interesse específico deles, pessoal, ou das organizações às quais eles pertenceriam. Essas organizações podem ser secretas ou não, né? Ou seriam objetivos das entidades que os contrataram, sejam elas também secretas ou não. E eu comecei a desenvolver esse mundo e tem sido uma jornada deliciosa, porque eu realmente consegui criar um lugar na imaginação, assim, né? Onde você tem sim combates, você tem sim as situações todas de conflitos que descambam para violência, mas você não combate com um orc contra um orc porque ele é um orc. Você não venera um elfo porque ele é um elfo. Existem indivíduos e indivíduos, existem povos, agrupamentos de povos e agrupamentos de povos. Existem relações mais profundas do que simplesmente eu ataco, né? E eu venho criando esse cenário desde 1996. Então 2026 vai fazer 30 anos que eu comecei. Nunca publiquei uma linha a respeito desse cenário. E achei por bem conversar com vocês hoje a respeito dele. E só para constar, porque eu já estou terminando o podcast, eu não falei o nome do mundo, né? O mundo chama-se Oníria, e que é um sonho, né? É de onírico. E o continente principal, onde as coisas acontecem, chama-se Azelon. E sei lá, daqui a um tempo talvez eu fale mais sobre isso. Primeiro de tudo, queria agradecer a vocês por ouvir a respeito desse meu trabalho não publicado. Eu procurarei falar mais a respeito dele, escrever mais sobre ele. E quem sabe 2026, com 30 anos de acúmulo, eu intermitente, né? Não de acúmulo contínuo, porque ninguém aguenta, eu não publique esse cenário, eu não escreva alguma coisa a respeito, eu não deixe aí aberto para tudo e para todos o que é o que. É isso, meus queridos. Estou chegando aqui no meu metrô, descendo minhas escadinhas. Espero que amanhã de domingo de vocês seja sendo ótima. Esse feriadão, né, prolongado, uma maravilha, como faz falta no feriado prolongado. E a gente tem aí, já dobrando a esquina, o Dia Nacional da Consciência Negra, que também é um outro feriado. Então eu espero que esse podcast tenha sido aí um momento de distração para vocês nesse
longo e belo feriado prolongado. É isso, um grande abraço. Ótimo domingo a todos.